Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Queridos amigos e amigas, eu vos anuncio a boa nova de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Deixo-vos a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouviste o que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai e procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos celebrando hoje a quinta semana da Páscoa. Logo vamos ter algumas grandes festas, né? Ascensão, Pentecoste, Trindade. Depois, mês de junho, já vem Sagrado Coração, Santo Antônio, São João, São Pedro, né? Então, se abre um horizonte bonito aí na liturgia. E as leituras ainda aqui pós Domingo da Ressurreição, elas nos trazem o testemunho, a catequese dos apóstolos. E em si hoje tem muito dessa estrutura naquilo que nós fazemos na evangelização. Aqui nós vemos como que é a vida de comunidade e as orientações que nós podemos tirar aqui dos apóstolos. E eu diria 3 orientações dessa vivência deles aí nessas comunidades. A primeira orientação é anunciar a palavra e permanecer firme na fé. Aqui diz, eles voltaram a essas comunidades, encorajando os discípulos. Eles os exortavam a permanecerem firmes na fé. Se não tivesse obstáculos, eles não iam falar para ficar firmes. Então, o que nos tira, às vezes, da fé? Os obstáculos. E justamente a fé é para viver diante dos obstáculos, dos problemas. O problema não pode nos vencer. A partir do problema, nós podemos crescer, nos tornar mais humanos, conhecer novas pessoas, tem que ser humilde. Então, às vezes o nosso crescimento foi a partir de necessidades, de fraquezas, de sofrimento para a gente. Foi ali que firmamos a nossa fé. Segunda orientação, o conselho, superar os conflitos, mas também partilhar as alegrias, as conquistas. Aqui ele diz, é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Então, na comunidade não é também só problema, mas também muita satisfação, amizade, partilha. Quando a gente entra para um trabalho, e vocês aqui do apostolado, talvez algumas pessoas dizem, fui chamado para ajudá-la. Mas se vocês fizerem uma análise, certamente foram muito mais ajudados do que ajudaram, embora se constate que de fato ajudaram. Eu às vezes ouço testemunhos de pessoas que falam, padre, eu fui chamado para trabalhar lá em tal serviço pastoral da criança, e eu pensei que eu ia ajudar, e de fato acho que ajudei, mas, padre, eu sou outra pessoa. Minha sociabilidade, meu ânimo, eu acho assim que não. A pessoa fala, é impagável
o capital, a riqueza que eu recebi. E não é só para esse momento, uma riqueza que dura para a vida eterna. Então, louvado seja Deus pelo trabalho de vocês, que certamente engrandecem a humanidade, mas engrandece primeiramente o coração de cada um. A terceira orientação aqui é: os apóstolos organizam a comunidade, partilham os serviços. Os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade. Então, não deixar ninguém ao léu, né? Vocês estão aqui com o léu, mas não estão ao léu. Então, é importante. Eu até comentei com alguém, eu fiquei sabendo que a diocese, juntamente com vocês, designaram o Padre Beto para coordenar ou acompanhar os trabalhos de vocês. É o que a igreja fazia ali. E a hora que eu cheguei aqui hoje, acho que a campainha não estava funcionando, aí eu apertei, fiquei com a porta aberta do carro e fiquei ouvindo um pouco vocês aí falando. E eu pensei, eu acho que eles estão estudando, mas também distribuindo tarefa, porque não cai do céu, né? A gente tem que se organizar. Aí aqui diz que os apóstolos designaram, né, a partilha dos serviços, e a Lúcia, que era lá da minha comunidade, sabe que as ideias, a filosofia que eu queria implantar na comunidade era que muitas pessoas fizessem pelo menos um pouco, e não poucas pessoas fazendo tudo, que daí estressa, cansa, fica um peso. Então, quando eu estava ali no carro, eu pensei, acho que eles estão distribuindo o trabalho também, para que não fique pesado para ninguém. Então, acho que isso é bonito aqui na comunidade também. E de agora em diante só vai crescer. Logo vão ter o templo, vão ter muitas tarefas. Então, lembrem-se, muitas pessoas fazendo pelo menos um pouco, e não sobrecarregar só um pequeno grupo que faz tudo. Aí o apostolado vai crescer bastante e vai ter êxito, porque muitas pessoas vão encontrar o caminho também de satisfação, de conversão, de realização. O Evangelho, nós vemos aqui que o Espírito Santo faz morada no coração humano. Ele estava plenamente em Jesus, Jesus morre, ressuscita, e o Espírito Santo dá vida ao corpo místico de Cristo. O corpo físico desaparece, e agora Jesus vem com o seu Espírito e forma o corpo místico que nós chamamos de igreja, e nós somos a igreja, e o Espírito Santo então vive em nós. A experiência com Deus nos leva a dizer o que Paulo testemunhou: não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. E assim como Jesus aqui diz, guarda a palavra do Pai, a lei, a doutrina, a verdade, o projeto de Deus, agora a função do Espírito que mora em nós, e agora a palavra se fez carne não só numa pessoa, mas em todos nós que formamos o corpo de Cristo. Nós temos, animados pelo Espírito também, guardar a palavra, a lei de Deus, a doutrina, a verdade, o projeto de Deus. Agora, assim como Jesus foi exposto a muitos males, nós também somos expostos a muitos males. E aonde que Jesus se refugiava? No Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o remédio, né? É a confiança para nós vivermos na paz. Aqui Jesus diz, eu vos deixo a paz, essa paz que vem do Mestre interior que nos guiará, que é o Espírito Santo. É o Espírito da verdade. Hoje
com a difusão de muitas fakes, mentiras, né, os grandes meios de comunicação, eles colocam à disposição para as pessoas mandarem lá para conferir se é verdade ou não. Eu diria que nós temos, além de conferir a verdade, diante dos fatos da vida, mais 3 situações para poder ou não divulgar um acontecimento. E que desde a filosofia grega, e talvez lá em Aristóteles, ele já falava de antes de passar uma situação, a gente devia passar por 3 peneiras, né? Primeiro, se alguém vem contar uma situação, seja ela fora, nacional, local, de algum irmão da pastoral, da igreja, primeira coisa, é verdade o que está se falando, né? Tudo bem, os jornais vão lá fazer esse crivo, ver se é verdade e diz sim ou não. Agora, para nós cristãos, vamos supor que algum fato seja verdade. É necessário que a gente divulgue, às vezes uma fraqueza de um irmão, já é uma tristeza, a família, às vezes vergonha, a pessoa caiu, está machucada. É necessário a gente ficar divulgando, passando, repassando, né? Se Cristo vive em nós, como que a gente chama Jesus? Misericordioso. Coração, mísere, fraco, pequeno. Jesus veio recuperar quem? As ovelhas sadias que andam por conta ou as machucadas que caíram, as feridas pelo pecado, pela dor, pela pressão, pelos crimes? Jesus veio recuperar quem? O que estava aos olhos do mundo perdido. Agora ele vive em nós. O coração misericordioso está em nós. Para quem nós damos o coração? Então, vamos supor que é verdade. É necessário passar mais isso. E terceira peneira, fará bem para aquela pessoa que eu vou passar, e ainda mais se for público, as redes sociais, é verdade, é necessário, fará bem passar para a pessoa que ouve, vai ajudá-la. Então, eu sempre digo assim, se a gente ou fala bem ou não fala, ou então vai de joelho lá no sacrário, diante de Jesus, e diga tudo lá, né? Mas guarde no seu coração. Então, penso que vale também para qualquer grupo, e aqui para nós, os apóstolos da misericórdia, as apóstolas, pensar nisso, né? Ou falar bem, ou só falar para Jesus. E Ele vai visitar e ajudar certamente a pessoa. Então, que essa riqueza aqui da liturgia nos ajude a servir. Nós vamos estar crescendo. Às vezes, quando eu fui chamado para dar catequese, que eu era adolescente, a primeira aula, o encontro, acabou rapidinho. Mas cada encontro eu aprendia muito, muito mais do que talvez eu passasse para o público-alvo. E até hoje, né, às vezes para dar uma aula, para preparar uma homilia, a gente lê vários livros, pé de página, interpretação de teólogos, e talvez a gente consiga passar pouco, mas continua talvez aprendendo mais do que passando. Isso acontece com qualquer um de nós. Por exemplo, eu comecei domingo preparar, até escrevi, né, publiquei, e a de amanhã também é continuação, e às vezes eu fico até emocionado quando escrevo, depois falo, mas será que fui eu mesmo? Eu pensei, como que tem coisa lá de 1 ano, 2 passado, pensei, nossa, como que às vezes a gente pensa, então só pode ser obra, né, da graça de Deus, do Espírito Santo. Como eu falei para vocês, que
a gente oscila, também como a natureza física, a lua fica cheia, minguante, e as estações do ano a gente oscila. Mas assim como a lua não tem luz e ela brilha por causa que o sol bate lá e ela reflete, as coisas boas que a gente faz, escreve, fala, age, talvez não seja luz própria nossa, mas a luz divina que tocou em nós, e nós refletimos, então, com as boas ações, com o testemunho, com a humildade, com as virtudes. Que assim seja. Então, que Deus continue mandando a sua luz divina para que a gente reflita todo o seu ser na vida da comunidade. Amém? Vamos fazer as